Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos agora para mais uma aula de história, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos para mais uma aula de história. É isso mesmo, pessoal. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada. Hoje nós vamos falar aí a respeito do tempo humano e o tempo geológico. Então, nossa aula de hoje nós vamos falar aí a respeito do tempo humano e o tempo geológico. E dentro desse tempo humano e tempo geológico, nós vamos também falar de alguns tópicos, né? Descoberta do gênero, sobre o gênero Homo e os estudos sobre o tempo mais longínquo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa que eu preciso entender é o tempo humano e o tempo geológico. São duas coisas, né? Duas formas de medir o tempo, certo? Mas em escalas muito diferentes. Então, vamos lá. O tempo humano, pessoal, ele se refere à história da humanidade, com eventos marcantes, como o surgimento da primeira civilização, a invenção das escritas, certo? Então, perdão, são esses eventos aí que vão trazer de alguma forma a história da humanidade. Então nós chamamos isso de tempo humano na história. Já o tempo geológico, pessoal, refere-se à história da Terra, né? Nós sabemos que a Terra ela é muito antiga, ela tem 4,6 bilhões de anos, certo? Então, perceba que o tempo humano ele é diferente do tempo geológico. Então, por isso que eu estou apresentando para vocês aí essas duas formas de medir o tempo, certo? Vamos lá, então olha só, aqui um gráfico para que você veja aí, né, a formação da Terra, 4,6 milhões de anos, vai até chegar aqui no período ou no tempo humano, né? Então perceba que se passou muita coisa aí até chegar ao tempo humano. Vamos lá. Pessoal, então vamos aprender aqui sobre a origem da humanidade. Ó, os primeiros parentes do ser humano apareceram na África há milhões de anos atrás. Esses primeiros parentes, pessoal, nós chamamos de hominídeos, né? Esses hominídeos, pessoal, eles apareceram na África e eles não eram exatamente como nós, tá? Mas eles tinham, pessoal, algumas características que foram evoluindo até formar os seres humanos modernos como nós conhecemos hoje. Então vamos lá. Para que vocês entendam, os hominídeos, né? Eles são nossos parentes, certo? Mais antigos dos seres humanos. E eles apareceram na África. Eles não eram exatamente como nós, mas eles tinham características que foram evoluindo até formar os seres humanos modernos. E aí, pessoal, uma coisa que eu preciso entender é quem são esses australopitecos, né? Quem são esses australopitecos, né? Esse australopiteco foi um dos primeiros hominídeos, né, que viveu há cerca de 4 milhões de anos atrás. Eles andavam de forma parecida com os seres humanos, mas ainda tinham características de macacos, certo? Como o tamanho do cérebro era menor também, eles provavelmente viviam em grupos e podiam andar tanto de dois pés quanto usando as mãos para se apoiar. E aí, o que eu preciso entender? O gênero Homo. O que foi esse gênero Homo? Depois surgiu o gênero Homo, né? Que é o grupo do qual os seres humanos modernos fazem parte. Então perceba que nós estamos aí dentro desse gênero Homo, né? São os primeiros fósseis, foram encontrados há 2 milhões de anos. Esses hominídeos, eles já tinham um cérebro maior e começaram a usar ferramentas, o que ajudou a desenvolver sua inteligência e suas habilidades, certo? Então, os hominídeos são os primeiros parentes aí nossos, né? Eles tinham semelhança de macaco, certo? Andavam de quatro patas, né? Mas também andavam de duas patas. O que mais? As descobertas sobre o gênero Homo, né? Algumas espécies importantes desse gênero são o Homo habilis, que ele sabia usar a pedra para fazer ferramentas, o Homo erecto, que aprendeu a usar o fogo,
o Homo neanderthalis, né, que ele viveu há milhares de anos, faziam ferramentas e já enterrava seus mortos. Com o tempo, pessoal, essas espécies elas vão evoluir até chegar no ser humano atual, certo? Nós vamos ver aqui algumas fotos dele, né, como é que eles eram. Por exemplo, aqui, ó, o Homo habilis, né? Então, olha como é que ele era. Isso aqui são nossos parentes, né? Parentes bem distantes, até chegar ao homem moderno como nós conhecemos hoje. Isso aqui é o Homo erecto, né? Perceba que ele ainda tinha aí a semelhança de macacos, né? Mas ele já andava de forma ereta, né? Por isso, erectus. E o Homo neanderthalis, né? Olha, perceba aí ó, a aparência dele, como é que ele era, né? Já se tinha assim, uma certa semelhança com os homens atuais. E o Homo sapiens, né, pessoal? O Homo sapiens é o homem moderno. O Homo sapiens moderno surgiu na África há cerca de 120 mil anos. Eles eram nômades, viviam da caça e da coleta, né? E migrou para outros continentes. No período paleolítico, produziu machado e ferramentas de pedra lascada. Há cerca de 40 mil anos, começou a fazer pinturas rupestres em cavernas e rochas ao ar livre. Vamos lá, quem era o Homo sapiens? Então, esse daí era o Homo sapiens, né? Vamos lá. Então, olha aí, na linha do tempo aí, ó. Né? Percebo aqui, ó, essa semelhança aqui na linha do tempo, né? Linha do tempo do homem, certo? Então, o Homo sapiens já é o homem mais moderno, certo? Nós viemos lá do Australopithecus, né? Depois nós, o Homo habilis, o Homo erecto, o Neanderthalis e o Sapiens, né? O Homo sapiens. Vamos lá, pessoal. O estudo sobre os tempos mais longínquos. Pessoal, para a gente estudar a história, pessoal, a gente também se utiliza de algumas áreas do conhecimento, né? Nós não estudamos somente a história por meio da história mesmo, né? Nós utilizamos aí a geologia, a paleontologia, a arqueologia, a antropologia e a astronomia. Então nós utilizamos essas ciências aí, ou essas áreas do conhecimento para nós compreendermos melhor o tempo mais antigo da Terra e da humanidade. Então, com essas áreas de conhecimento, nós temos mais nós conseguimos compreender melhor o tempo, né, e a humanidade. Pessoal, então, essa nossa primeira aula nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula vamos dar continuidade a essa temática aí, nós vamos falar a respeito do como viviam os primeiros humanos, certo? Mas é logo mais na próxima aula, tudo bem? E vamos ficando por aqui. Tchau!